Bom, então a gente vai falar a respeito da relação entre moral e ética, pegando o conceito ali que o Marx comentou, né, de que a moral ela está enraizada nas situações culturais, né, de cada povo e ela se transforma ao longo do tempo, né? Ou seja, o que é válido ontem pode não ser válido hoje e pode voltar a ser válido amanhã, dependendo de como que a sociedade caminha e como que ela entende cada situação. E em relação à ética, ela tem uma característica universal, que ela vale ao longo do tempo, ontem, hoje e amanhã, e ela envolve diferentes culturas, porque a ética implica no respeito à condição humana como valor fundamental. Aqui, a gente vai trazer por base algumas temáticas interessantes e importantes que causam justamente necessidades dos indivíduos decidir e como decidir de modo adequado para um determinado contexto de vida dos indivíduos em que se possa valorizá-los, respeitá-los com adequação. Né? Então, um elemento central, né, digamos, como forma de analisar essa relação entre ética e moral, está correlacionada a como o conhecimento é organizado, como que o conhecimento é sistematizado ao longo do tempo e como que, à medida que o conhecimento vem a ter uma característica de compartilhar ideias, análises, aspectos que envolvem transformações da dinâmica da sociedade, tanto no aspecto individual, coletivo, da realidade que a gente vive, né, nas nossas leituras do ambiente social, do ambiente econômico, do ambiente jurídico, os aspectos de que como a gente deve agir diante de situações que geram complexidade para com os indivíduos. A base que a gente pode buscar entender, buscar pautar, digamos assim, é que tanto a ética quanto a moral, elas devem estar relacionadas com a boa compreensão sobre os elementos que formam o sujeito, o ser humano propriamente dito. Seja qual área, né, que o ser humano veio a criar em termos de discussões, debates, pesquisas e investigações, né? Seja um campo das ciências jurídicas, da saúde, ou ampliando a própria dinâmica, né, para as ciências da vida, né? A condição, né, de que se propicie todo um elemento de valoração, né, das pessoas, da proteção das pessoas, do cuidado em relação às pessoas e também, né, do respeito, fundamentalmente, que envolva todas essas situações. Quando a gente pensa em ética como um valor universal, onde o respeito deve ser aplicado independentemente da cultura, do modo como o indivíduo expressa um determinado conhecimento, no âmbito da moral, a gente percebe que o respeito também deve existir. Porém, a característica é que na moral as pessoas se veem diferentes em termos de compreensões sobre diferentes causas, diferentes situações que envolvem a humanidade, né? Onde um determinado grupo pode considerar que um determinado caminho é o mais adequado, enquanto outros grupos podem ver aquele caminho como incorreto. Então, a moral acaba se vinculando essencialmente à cultura e como cada situação da cultura vai entendendo as dinâmicas de realidade. Né? E a questão fundamental, né, do direito, ele não deve ser uma característica quando se Licença, pensa... professor. A Letícia está pedindo para aceitar ela. Não sei se já foi aceitar. Ah, entrou já, né? Já Tá. aceitei. A característica, né, digamos assim, né, no âmbito da moral, né, que envolve o aspecto jurídico, digamos assim, é buscar entender as demandas que envolvem grupos, pequenos grupos dentro da sociedade, dentro da relação com grupos maiores, onde se busca um equilíbrio, não a caracterização de que um grupo minoritário tem que dizer o que é certo e errado, e nem que um grupo majoritário imponha sobre um grupo menor suas ideias como um valor único. Então, no âmbito da moral, é trabalhar de modo adequado para que os pequenos grupos possam se empoderar dentro da sociedade e que os grupos majoritários concedam o aspecto de que o poder que eles detêm não pode ser um poder eterno, mas sim um poder que se transforme dentro das relações e do âmbito dos direitos que os indivíduos possam vir a ter dentro da sua construção em sociedade.
a ética, ela entra como um fundamento que vem a dar bases para que essas transposições de poder dentro da moral ocorram de um modo equilibrado e de um modo justo. Porque a leitura que se faz em um determinado momento não deve ser uma leitura, de acordo com a ética, que se repita de modo a excluir indivíduos, mas ao contrário, né? Se a ética tem por base o respeito, essencialmente, necessariamente ele tem que incluir todos os indivíduos, apesar das divergências que eles venham a ter ao longo ali da caracterização de cada cultura. Então, aí a ética, bem como a moral, ela vai se ampliar também para novos segmentos, né, que surgem dentro dos debates da realidade social, né? Como, por exemplo, proteção aos animais, né? Hoje é um tema bastante intenso. Proteção ao ambiente, né? Por exemplo, movimentos ecológicos, né, que buscam toda uma releitura da realidade. As minorias, como elas se estabelecem dentro da sociedade. Então, por exemplo, movimento de pessoas homoafetivas, como que a sociedade tem que reconhecer, trabalhar o direito deles serem reconhecidos, né, como cidadãos, né, efetivamente, né? Assim como outras temáticas que a sociedade vai apontando, né, de um modo mais intenso, onde as decisões, né, devem ser tomadas de modo equilibrado, de modo justo, para acolher as diferentes demandas que os indivíduos venham apresentar. Nesse processo, né, sobre ética e moral, é importante fazermos uma reflexão sobre alguns eventos, né, que ocorreram ao longo aí dos últimos 100 anos, que se destacaram em termos de atuações que o próprio ser humano veio a ter em relação ao ser humano, descaracterizando toda uma possibilidade de reconhecimento de indivíduos, em termos de acesso às possibilidades, né, de tratamento, possibilidades de acolhimento, possibilidades de valoração de quem são eles em cada uma das situações. Né? Então teve um caso, né, chamado Desastre de Lübeck, que ocorreu na Alemanha em 1930, com a morte de 75 crianças, né, de 251 que estavam sendo submetidas a testes que tinham como finalidade a prevenção da tuberculose. Essas crianças, né, que apresentaram, né, problemas respiratórios e que foram observadas, né, de forma a buscar um equilíbrio, né, em termos de tratamento, né, uma adequação em termos de tratamento, foram para instituições, né, lá da cidade de Lübeck, e estando lá, né, sem que seus pais tivessem acompanhamento, essas crianças passaram a ser submetidas a alguns testes, e esses testes, né, ao invés, né, de trazer saúde para as crianças, né, pioraram a situação delas. Né? Ou seja, né, nessas 75 crianças que vieram a falecer, né, ao invés de, digamos assim, caracterizar para as crianças vacinas que buscassem equilíbrio, foi inoculado na criança a tuberculose, né, o bacilo de Koch, gerando nas crianças as doenças, né, de uma forma mais grave e intensa. Né, de um problema que elas tinham, passaram a ter um problema gravíssimo que levou à morte dessas crianças. A característica era que a vacina que se estava experimentando, como o próprio nome diz, era experimental. E as crianças que apresentavam problemas de saúde não foram ouvidas com a característica de que seus pais, né, responsáveis, dissessem: elas podem participar, não podem, qual é a característica, qual não é a característica, e o contexto. Né? E isso foi descoberto tempos depois, né? E não no período em que as crianças tiveram a situação de saúde agravada e a morte que veio ocorrer com elas. Né? Posteriormente, né, começaram a ocorrer debates dizendo assim: como que uma instituição pode, sem ter um consentimento dos pais, dos responsáveis, fazer uma implementação de uma investigação, uma pesquisa, gerando situações antiéticas, né, ou moralmente abomináveis, sendo que para esses indivíduos nada acontecesse em termos de prejuízos por matarem crianças, literalmente. Né? Esses debates, né, geraram, ao longo do tempo e no futuro, a característica do que existe hoje. Né? Tem alguém com o microfone aberto?
Estou ouvindo barulho de pratos aí. Pires, etc. A característica, né, de que esse grupo, né, ao realizar tal tipo de ação, né, sem ter consequência nenhuma, né, gerou, né, a criação posteriormente de comitês de ética e conselhos de ética que passaram a caracterizar que o pesquisador, né, quando vai realizar uma pesquisa, ele tem uma investigação, ele tem que caracterizar um termo de consentimento por parte de responsáveis ou dos próprios indivíduos que participam, né, sendo maiores de 18 anos, aqui no Brasil, né, em termos de explicar a pesquisa, os riscos da pesquisa e a própria responsabilidade que o pesquisador vem a ter, né? Então, nesse desastre de Lübeck, a questão, em primeiro lugar, era a ética. Por quê? Havia uma indiferença em relação ao respeito das vidas humanas. Do ponto de vista moral, posteriormente, anos depois, né, os pesquisadores justificaram da ocorrência de erros no procedimento das amostras quando foram aplicadas e também, né, alguns argumentários no sentido de que se quer ter uma cura para o problema, tem que ter aplicação em alguém, né? E esses dois aspectos incorriam sobre questões morais, né? Incorreram em questões morais, onde os indivíduos diziam, né, erros acontecem, e se a gente faz algo em prol da humanidade, faz parte do processo as mortes ocorrerem, doenças ocorrerem, erros acontecerem. E isso acaba, digamos assim, não entrando no aspecto de que a vida do indivíduo que sofre com a doença, que vem a falecer, né, é uma vida única. Né? E isso está no campo da moral. Né? Um outro elemento, né, correlacionado às práticas, né, ocorridas, né, principalmente desenvolvidas pelos nazistas, né, durante a Segunda Guerra Mundial, na perseguição a judeus, ciganos, afrodescendentes, né, que se encontravam em situações de vulnerabilidade social, né, pela própria caracterização de estarem em campos de concentração, e dentro desses campos de concentração, os tipos de pesquisas que foram feitas, né, as piores possíveis, né, levando os indivíduos a toda uma indignidade, né, basicamente, né. Então não foi só a morte, foi todo o procedimento que levou à morte dos indivíduos. Né? Então, por exemplo, alguns procedimentos do Mengele, Joseph Mengele, que era injetar tinta azul nos olhos das crianças para verificar se aquelas crianças teriam os olhos claros. Né? Além de deixar as crianças cegas, né, torturar as crianças, depois elas eram descartadas, né, como objetos, né, nas valas comuns que foram criadas pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, né, nos campos de concentração. Então, a indiferença em relação ao ser humano em prol, na época, né, da ideia de criar o princípio do arianismo, né, ou seja, o cidadão perfeito, né, o exemplo, né, de pele, de cor de cabelo, cor de olhos, etc. e tal, que basicamente degradou a vida dos indivíduos. Né? Pesquisas também foram feitas nesse período com crianças que apresentavam deficiências, né, que faziam também parte dos grupos vulneráveis, onde se aplicavam determinados medicamentos ou retiravam-se partes do cérebro da criança, tentando verificar, né, como que elas reagiriam. Né? E como as crianças já tinham a vulnerabilidade da deficiência, né, elas eram exploradas mais ainda, né, não levando em conta, né, o respeito à dignidade humana como deveria ser. Né? E a Segunda Guerra Mundial, especialmente as nações nazistas, né, porém não foram só eles que fizeram tais tipos de comportamento, são deploráveis, né, do ponto de vista do entendimento da ética que vem a valorizar o ser humano propriamente dito. Né? Também nos Estados Unidos, né, logo após a Segunda Guerra Mundial, melhor dizendo, logo após o fim da Primeira Guerra Mundial, e num período que se estendeu durante a Segunda Guerra Mundial e o início da Guerra Fria, né, até meados, né, dos anos 70, um trabalho, né, teve como característica, né, buscar, entre aspas, a cura para indivíduos que apresentavam doenças as mais diversas, e a ideia, né, de um tratamento mais adequado, né, que era com o uso da penicilina, foi caracterizado
por um outro viés, que ao invés, né, das pessoas, né, e o grupo que foi, digamos assim, buscou-se atender um grupo de pessoas negras, com a característica de que nesse grupo que apresentavam, né, desordens de saúde, né, especialmente a sífilis, seria feito um tratamento tendo por base a compreensão, né, de um melhor acolhimento dos indivíduos e o retorno deles a uma vida produtiva propriamente dita, né, seja em estudos, seja no trabalho. Esse estudo, né, foi chamado de Thugs de sífilis, que tinha por base um trabalho, né, visando a saúde dos indivíduos, né? Mas, ao contrário, né, disso, o que foi feito, né, durante esse período de 1932 a 1972 era que, ao invés de fazer o uso da penicilina para evitar a ampliação da doença nos indivíduos, o que se fazia era um acompanhamento da evolução da doença. Então, não se queria, digamos assim, iniciar um tratamento efetivo para minimizar o problema apresentado por essas pessoas, mas ao contrário, o que se fazia era inocular na pessoa mais situações de fragilidade do que a questão da vacina propriamente dita, ou de uma possível vacina para a cura desses indivíduos, né? Fazendo com que os indivíduos adoecessem, e o elemento central da pesquisa era justamente observar como que os indivíduos vão ficando numa situação pior do que aquela que eles estavam anteriormente. E qual era o percurso da doença. Então, os indivíduos não foram consultados se queriam participar, não assinaram documentos nenhum, e os negros, né, foi a população preferida justamente pela falta de recursos que os negros iam a ter em termos de um tratamento mais adequado nos Estados Unidos. Esse programa, né, ele teve uma extensão com outra nomenclatura e foi desenvolvido na Guatemala. Então, médicos, pesquisadores dos Estados Unidos foram para a Guatemala e lá na Guatemala eles recrutaram uma população de mulheres prostitutas, dizendo que eles fariam intervenções para que elas não tivessem nenhuma doença sexualmente transmissível. E iriam, né, fazer um acompanhamento adequado para que elas tivessem saúde, digamos assim. Porém, na prática, o que eles fizeram foi produzir nas mulheres a sífilis, né? Mesmo mulheres que não tinham sífilis passaram a ter, pela ação do grupo, né, de pesquisadores, a maioria deles vinculados à medicina, porque eles queriam acompanhar também a mesma lógica de evolução da sífilis para produzir um medicamento efetivo posteriormente, né? Então, a ideia foi de tratamento, a prática foi de pesquisas que vulgarizavam a vida humana, fazendo com que as pessoas ficassem vulneráveis e em pior situação, né? E transmitindo, né, a sífilis para outros grupos sociais. Só para ilustrar para vocês, né, o Obama, no segundo ano do mandato dele, é que ele pediu desculpas ao povo guatemalteca pelo tipo de pesquisa, né, que destruiu, né, muitas vidas lá na Guatemala, né, sem que tivesse um ressarcimento, né, financeiro, né, pelo absurdo que foi feito, né. Foi apenas um pedido de desculpas, né. E isso tinha ocorrido também lá pelos anos 30, anos 40, na Guatemala. Então, essas características mostram que muitas vezes decisões são tomadas sem que o indivíduo participe dessas decisões, e eles são colocados em situações de vulnerabilidade social e depois descartados, né, como pessoas sem valor, sem importância na construção da sociedade. Nos Estados Unidos, em 1963, um hospital israelita atendendo, né, idosos, né, e suas digamos assim, idosos com as suas dificuldades, suas doenças, seus problemas, né, e a ideia, né, do hospital, né, de fazer um tratamento em relação às doenças, né, que os idosos apresentavam, aplicou, né, nos idosos, em 22 idosos, né, células cancerígenas vivas para acompanhar como que as células agiam nesses indivíduos
com o seguinte pressuposto: já que esses idosos estão internados, têm doenças crônicas, vão ter uma dificuldade em recuperar-se, nada melhor do que a gente faça um experimento, né? Colocando células cancerígenas em cada um deles, para ver como que as células avançam, e a gente vai observando o elemento central, né? O comportamento das células cancerígenas, e não a condição de acolhimento e tratamento dos indivíduos. Esses 22 enfermos, né, idosos, não tiveram em nenhum momento, né, um espaço para serem perguntados se queriam ou não fazer parte da pesquisa, e muito menos os seus responsáveis, né? Basicamente foi uma decisão da equipe técnica que disse que queria fazer o experimento e fez o experimento, deixando à margem, né, a decisão dos indivíduos, e fazendo com que replicasse neles todo um sofrimento, né? Ou seja, o elemento central é: se esses idosos vão sofrer, qual é o problema? Estão no fim da linha mesmo, né? Estão com doenças crônicas, morrer antes ou morrer depois, se sofrerem ou não sofrerem, qual é a validade, né? Um outro trabalho, né, que também foi divulgado, né, que ocorreu entre 1950 e 1970 nos Estados Unidos, envolveu toda uma ação com pessoas que apresentavam doenças mentais e deficiência intelectual, né? A característica era de, dentro da instituição, né, no Willowbrook Hospital, era característica de inocular nos indivíduos, e principalmente naqueles que haviam chegado recentemente à instituição, a hepatite A, para buscar desenvolver uma vacina em relação à hepatite, né? Nesse contexto, né, nessa realidade, se aproveitava da fragilidade e vulnerabilidade dos indivíduos por terem doenças mentais ou deficiência intelectual, e como eram indivíduos frágeis, durante 20 anos, né, ficou-se fazendo esse tipo de trabalho de aplicação, pois não tinha como o próprio indivíduo, em relação ao que estava ocorrendo com ele, né, reagir dizendo se concordava ou não, né, porque está numa situação de vulnerabilidade, e muito menos em relação aos responsáveis por esses indivíduos. E a argumentação girava em torno de buscar o progresso da ciência, né? A ciência é um processo em evolução, e a gente tem que fazer experimentos para ver como que cada situação vai ocorrer, pensando no futuro. Ou seja, os indivíduos que sofriam com o contexto e a situação eram simplesmente ignorados, né? Vale salientar, né, que esses dados, né, alguns aparecem lá da Europa e bastante dos Estados Unidos. Não quer dizer que só na Europa e nos Estados Unidos, né, esse tipo de ação, né, desumana tenha ocorrido, né? Mas foi o mais divulgado, né, posteriormente, né, em termos de que o conhecimento veio à tona. Em outras realidades, né, isso também ocorreu de modo completamente desordenado. Na aula passada a gente comentou, né, sobre o Holocausto brasileiro, a questão dos hospitais de custódia, né, que são poucos casos, né, que vêm à tona na nossa realidade brasileira, né. Nos Estados Unidos, em 1960, foi criado um processo de tratamento de indivíduos que apresentavam insuficiência renal. O tratamento era um tratamento novo, um tratamento de alto custo, e que não poderia ser aplicado a todos os pacientes que estavam ali na necessidade de um acompanhamento adequado. Haviam apenas 9 equipamentos, né, que atenderiam 9 pacientes. E aí houve uma discussão, né, quem teria direito a fazer o processo de diálise, hemodiálise. E nesses debates, nessas discussões, os médicos, né, que eram as pessoas que teriam o poder de decisão mais adequado para dizer, né, quem precisa mais, quem precisa menos, né, e que estavam acompanhando ali toda a situação, eles abriram mão da decisão e passaram a decisão a um comitê de 7 pessoas que eram leigas no assunto. Ou seja, 7 pessoas que não entendiam o que era hemodiálise, o que era insuficiência renal, o que é um tratamento medicinal, como que se faz as intervenções, e essas 7 pessoas ficaram encarregadas de decidir sobre a situação de saúde de 9 pacientes, diante da maioria que estava ali precisando, né, de um processo de diálise adequado, né?
Então, a característica, né, de que quem deveria decidir seriam as pessoas mais preparadas e não pessoas que eram leigas no assunto, como acabou ocorrendo, né, dentro desse processo, né, de hemodiálise no início, né. E o que se retoma, né, em termos da discussão ética e moral, é que quem deve decidir são as pessoas mais competentes, que dominem o assunto, que têm experiência no assunto, e não pessoas que estão despreparadas para tomar decisão. Na África do Sul, em 1967, ocorreu o primeiro transplante de coração. Um dado importante, né, nesse processo é que, quando o transplante do coração fosse feito, não significava que o indivíduo que fez o transplante do coração, né, viveria 10, 15, 20 anos, 30 anos. Era um experimento, né? Então, os diferentes estudos foram feitos com animais, né? E animais foram sacrificados, né, nesse processo aí de transplante de coração. Na época, né, não havia um comitê de ética animal, né, como hoje existe, né? Hoje tem um comitê de ética voltado para os animais, ao cuidado, à proteção e assim por diante. Na época não havia. Não havia nem comitê de ética vinculado à condição humana, né? As características humanas, né, que hoje estão presentes, né? Então, na época, o valor maior era fazer o transplante de coração e não se a pessoa que fez o transplante vai conseguir viver bem com o transplante, vai resistir aos medicamentos, né, para que o organismo reconheça o novo órgão no corpo. Ou seja, a condição de saúde do indivíduo era uma situação secundária. Os sofrimentos que o indivíduo viria a ter eram secundários. A característica mais importante era o transplante e todo o mérito que o médico e a equipe de saúde que interviu ali viria a ter historicamente, né? E não necessariamente, né, a primeira vítima do transplante de coração, como veio a ocorrer logo depois, né, 2, 3 meses depois, a pessoa veio a falecer, né? Se ela ficasse com o coração debilitado, viveria mais. Então, a dinâmica, né, que implementa, né, o que é ético, o que é moral numa situação como essa. E, ao mesmo tempo, né, não havia nenhum protocolo de segurança em termos de como que o indivíduo vai ser cuidado posteriormente. E o elemento central que se destacava era que o indivíduo foi informado do transplante, da necessidade do transplante, pois ele não viveria 2 anos, 3 anos com aquele coração. Mas não foi dito que o transplante do coração poderia, ao invés desse indivíduo viver 1 ano, 2 anos, né, viver 2, 3 meses, né? Ou seja, a característica é que se valorizou mais a iniciativa de uma investigação científica do que necessariamente a condição do indivíduo propriamente dito. E alguns elementos interessantes, né, que envolvem a questão da ética e a moral, né? Por exemplo, eutanásia, ortonásia, como entender esses processos que envolvem a terminalidade de vida, né? Então, teve um caso bastante interessante, né, que uma jovem, né, chamada Karen Ann Whelan, lá nos Estados Unidos, de 21 anos de idade, ela numa festa, né, com colegas, amigos, acabou ingerindo, né, substâncias psicoativas de um modo exagerado e desordenado, misturando essas substâncias, que fez com que ela tivesse uma perda de consciência e fosse dirigida, né, a um hospital em New Jersey, né, nos Estados Unidos. E chegando lá, toda a característica, né, da sua condição neurológica, né, tinha uma alteração significativa, né, e baixos níveis de consciência. E não se encontrava, né, uma característica adequada do que estava acontecendo com ela. E ali, né, foi implementado, né, uma ventilação mecânica, né? Então a menina começou ao uso de uma ventilação mecânica, mas o que ela respondia de modo físico, né, eram reações fisiológicas, e a ventilação mecânica mantinha ela com sobrevida. E o quadro, né, não apresentava uma reversibilidade, ou seja, ela necessitava de alimentação, que eram feitos, digamos assim, de um modo nada regular, né? Era através de sondas, né, que a alimentação era realizada com ela,
ela precisava da ventilação mecânica e a condição neurológica, né, de perda de referências, estímulos, não havia uma evolução, ao contrário, né? Ela tinha perdas recorrentes, né, em termos de uma adequação melhor, né? Enquanto ela estava dentro do hospital, ela não melhorava da sua situação, haviam recursos financeiros que os pais gastavam regularmente e não tinha uma possibilidade, pela orientação dos médicos, de que ela iria se recuperar. Porém, em New Jersey, né, não havia uma característica de que a eutanásia fosse permitida. Então, eutanásia não se pode fazer, é proibido. A família entrou na justiça solicitando que houvesse o desligamento do ventilador e, com isso, né, à medida que fosse desligado, a morte iria ocorrer com ela, né? Além de desligar a ventilação mecânica, seria cessar a alimentação, né, que a menina vinha a ter, né? Foi feita toda uma discussão, né, com o comitê de ética que foi construído, né, constituído no hospital, em relação à situação, em relação ao contexto, né, do que se vivia ali. E a partir, né, dessa situação, né, resolveu-se analisar o caso da Karen, né? À medida que o Comitê de Ética deu um parecer favorável à situação, a Suprema Corte de New Jersey aprovou a interrupção da ventilação mecânica, bem como da alimentação em relação a ela. Quando se desligou os equipamentos, o que se esperava é que a Karen viesse a falecer. Porém, isso não ocorreu. O seu corpo continuou fisiologicamente respondendo às questões que envolviam a respiração propriamente dita, né? E ela viveu mais 9 anos, né, depois do respirador ter sido desligado. E isso surgiu toda uma reflexão, porque daí voltou-se, né, com a alimentação a ela, né, porque ela não veio a falecer. A característica sobre terminalidade da vida, né? Quando que a vida termina, né? Temos direito a praticar a eutanásia ou não temos direito? Devemos fazer, não devemos fazer? O indivíduo sofre, o indivíduo não sofre? Os recursos financeiros que são gastos, vale a pena, não vale a pena? Ou seja, vários questionamentos começaram a surgir, né, de modo mais intenso dentro das áreas de saúde, que repercutiram, né, todos esses elementos, né, anteriores, né, seja na Alemanha, nos Estados Unidos, que foram divulgados em suas características, foram repercutindo no âmbito jurídico, né? Como que no âmbito de uma corte vai se decidir qual é o melhor caminho a tomar em relação a essas situações relatadas, né, da vida dos indivíduos, né? Qual o melhor caminho, qual a melhor ação, qual o melhor procedimento que dê uma relação equilibrada entre as questões de ética, que é o respeito à dignidade de vida dos indivíduos, e em relação à moral, que é como que a cultura vai caracterizar padrões de ações, comportamentos, reconhecimentos de situação na vida. Um outro caso interessante ocorreu nos Estados Unidos, em 1982, né, no estado de Indiana, a partir, né, de uma criança que apresentava síndrome de Down e apresentava, como decorrência da síndrome, uma fístula traqueosofágica. O que quer dizer? Essa fístula bloqueava a condição de respiração da criança, não dando a ela uma adequação respiratória. E para que fosse feita a cirurgia, era necessário uma autorização por escrito dos pais para que o hospital fizesse a cirurgia. Porém, como não se teve esse documento, né, por parte dos pais, não houve uma ação por parte do hospital, né, gerando, né, todo um contexto da criança vir a falecer, né? Então, esse caso ficou famoso porque houve todo um debate nos Estados Unidos, ali no final dos anos 70, dos anos 80, da criação de comitês de ética, principalmente ali no meados dos anos 70, alguns hospitais começaram a ter os seus comitês de ética, e dentro desses comitês, né, começaram a se dizer basicamente que as ações que deveriam ser realizadas pelo hospital
não deveriam ser ações onde a equipe de saúde decidia independentemente dos pais, como ocorreu no passado. Então, antes não se ouviam nem os indivíduos que estavam sendo pesquisados, nem os responsáveis por eles, e os profissionais da área de saúde que decidiam fazer o que faziam, independentemente dos resultados. Com a organização de comitês de ética, mudou-se o perfil dizendo assim, toda decisão que seja uma decisão delicada, a equipe de saúde deve recorrer aos responsáveis, e são os responsáveis que tomarão a decisão para que liberem a necessidade de uma intervenção, independentemente do tipo de intervenção. E no caso do Joe, foi justamente isso que ocorreu, né? A criança apresentava um problema grave, precisava de uma intervenção, e os pais não estavam dentro de uma relação de proximidade para autorizarem a liberação da cirurgia. E como os pais não liberaram, a criança veio a falecer tendo ações que poderiam ser feitas para que a criança não viesse a óbito. Ou seja, tinham-se os instrumentos, os profissionais, a técnica, porém, por falta de uma autorização, a cirurgia não veio a ocorrer. E aí surgiu um novo debate, né? Quem deve decidir? São os profissionais da saúde diante de uma situação drástica, são os pais que devem decidir diante dessa situação, e o indivíduo, como é que fica? Quem deve ser valorizado? O indivíduo fica no segundo plano, o indivíduo fica no primeiro plano, o tipo de ação deve levar em conta o conhecimento técnico, deve levar em conta o conhecimento de pessoas que são leigas no assunto. Esses debates, né, geraram, né, novas redefinições, né, que estão no campo da moral, essas novas redefinições lá nos Estados Unidos. Por exemplo, quando a gente fala em código de ética, todo código de ética que nós temos são códigos, na verdade, morais, e não códigos de ética. Porque um código de ética não é um código que estabelece o que nós devemos ou não devemos fazer. Isso é um código de conduta, é um código moral. Então, o código de ética do direito, o código de ética da psicologia, o código de ética da medicina e de diferentes áreas, são códigos morais que levam um nome ético, né? O nome não condiz, né, com a característica que os códigos são, né? Porque eles vão enfatizar, né, o que deve ou não deve ser feito, né, de modo mais adequado, de modo a reconhecer possibilidades dos indivíduos, né? E aqui, né, nesse caso do Baby Joe, né, ele remete também, por exemplo, na nossa realidade brasileira, a pessoas que têm uma identificação com determinadas religiões e que determinadas religiões não permitem determinados contextos de atuações que na área de saúde são comuns, né? Como, por exemplo, transfusão sanguínea, né? Algumas religiões caracterizam que não se pode fazer isso, né? Não se pode, o indivíduo estando mal, né, precisando de sangue de um segundo, terceiro, né, receber o sangue de outra pessoa, né? E ele deve lidar consigo mesmo diante do problema que se tem, mesmo que venha a óbito. É uma característica que conflita, né, com a questão ética diante das questões morais, né? Como que se deve decidir, né? O médico deve fazer a cirurgia fazendo uso de transfusão sanguínea, ele deve ouvir o que os pais dizem, de acordo com a religiosidade desses pais, como que fica o âmbito do direito para discutir tal tipo de situação, porque você não pode ficar esperando 1 mês, 2 meses, 3 meses para fazer uma decisão, né? Então a pessoa tem a cirurgia e tem que fazer a cirurgia daqui 2 dias. Como decidir, né? Ou a pessoa sofreu um acidente e sofreu um acidente há 5 minutos, chegou no hospital em 15 minutos, e lá ela tem que ser submetida à transfusão sanguínea para atender às desordens que ela apresenta em seu corpo. Como decidir? Então, essas questões envolvem contradições e o aspecto do direito acompanha uma necessidade que esteja correlacionada a um equilíbrio entre essas relações. Então, por exemplo, né, existem 2 princípios que se envolvem dentro da construção da nossa realidade social. Um é chamado de princípio da sacralidade da vida e o outro é chamado de princípio do respeito à autonomia da pessoa.
No princípio da sacralidade da vida, a vida consiste em um bem de origem divina ou natural, possuindo um estatuto sagrado e que não pode ser interrompida. Então, a vida é algo que foi dado ao indivíduo e esse aspecto tem um elemento sagrado que não pode ser interrompido de forma alguma, né? Então, o princípio de que a vida é sagrada e nada pode interferir sobre a dinâmica que a vida venha a seguir. E existe outro princípio que é do respeito à autonomia da pessoa. Esse princípio considera que cada indivíduo, né, pode fazer escolhas de modo livre, entrando, né, nos aspectos morais, né? Autogoverno, autodeterminação, né? Eu sou eu e eu posso decidir sobre o que eu considero adequado ou não em relação à minha vida, e não é um segundo ou terceiro que vai dizer o que é melhor. E envolve alguns temas, né, dentro desse aspecto, né, como o aborto e a eutanásia, né? Então, por exemplo, no princípio da sacralidade da vida, aborto e eutanásia, né, não podem ser realizados, pois isso interferiria no direito sagrado da vida dos indivíduos. No princípio de respeito à autonomia, são as pessoas que decidem por elas mesmas se o aborto deve ser feito ou a eutanásia ser realizada. E com isso, né, os indivíduos argumentam, né, que eles podem fazer porque eles estão analisando o que está à sua volta e, a partir disso, tomam as decisões mais adequadas, né? Seja o próprio indivíduo, sejam os responsáveis por esse indivíduo. E aí entra justamente a questão da legislação, que a característica dos princípios, né, estão relacionados à ética, mas o aspecto do entendimento no nosso dia a dia remonta à questão moral. E remontando à questão moral, as leis acabam sendo estabelecidas muito mais pelos aspectos da moralidade do que pelos aspectos da ética. Então, por exemplo, depende do país. E dependendo do país, né, o aborto e a eutanásia são autorizados. Por exemplo, nos Estados Unidos, cada estado organiza sua legislação de modo peculiar e próprio. Que quer dizer que num estado, eutanásia e aborto são proibidos, no outro estado são liberados. Tanto que nos Estados Unidos ocorrem situações em que o indivíduo sai de um determinado estado e vai para o outro para realizar tanto o aborto quanto a eutanásia. Na nossa realidade brasileira, as pessoas saem do Brasil para ir para países em que o aborto é permitido para fazerem um aborto, né? Por exemplo, até eu estava lendo uma reportagem hoje que dizia que pessoas no Brasil que tinham programado fazer aborto no exterior agora estão com um problema, né? O relato das pessoas, pois não tem voo internacional, né? Então não podem sair do Brasil devido à pandemia que altera toda a dinâmica de como pretendiam fazer o aborto. Mas, enfim, né, a realidade, né, envolve princípios que estão correlacionados à cultura, e principalmente, né, pelas influências que a religiosidade vem a ter quando se pensa no princípio da sacralidade, e que acaba intervindo, né, nos nossos pensamentos, né? Então, quando a gente vai argumentar, né, sou a favor ou contra o aborto, sou a favor ou contra a eutanásia, muitas vezes vem à nossa mente, né, as características correlacionadas à formação religiosa que a gente teve ao longo da vida e tem ao longo da vida. Um outro tema, né, que poderia correlacionar-se aqui é a questão da pena de morte, né? Então, a pena de morte, ela deve ser aplicada ou não deve ser aplicada, né? É interessante, né, que nos discursos que a gente escuta, né, e nos debates e nas produções teóricas, quem defende o aborto é contra a pena de morte. Quem defende, digamos assim, quem é contra o aborto é a favor da pena de morte, né? Então entra uma contradição, né, moral bastante interessante, né, entre aspas, o interessante. Então a pessoa é a favor do aborto e contra a pena de morte. E do outro lado a pessoa é contra o aborto e a favor da pena de morte, né? Ou seja, ideias contrárias que estão relacionadas muito à formação cultural que os indivíduos têm a ter, né, e como que eles caracterizam os contextos de realidade
de dinâmicas da vida, de ações, de como trabalhar cada um dos contextos, enfim, né? Em relação à eutanásia, né, existem pessoas que dizem que se eu entrar numa situação de debilidade orgânica, onde eu não saiba quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, acolá, eutanásia é melhor do que causar sofrimento ao indivíduo, né, aos outros indivíduos, né. Então, muitas vezes a própria pessoa relata sobre isso, né, escreve, né, nos seus documentos, prefiro eutanásia do que viver zanzando para lá e para cá. Mas quem toma a decisão sobre o indivíduo dentro da nossa cultura não é ele. São as características voltadas para o entendimento de que a eutanásia é proibida e ponto final. E só fechando aqui a ideia do aborto, né? Então, no Brasil, o aborto era proibido, era crime, o aborto de modo geral. E posteriormente, né, com a situação de crianças que começaram a nascer anencéfala, ou seja, crianças que nascem sem o cérebro, devido a uma má formação, que vinham a morrer, né, logo depois do nascimento, que causava todo um transtorno, né, em termos emocionais, afetivos, dos vínculos que se estabeleciam, né, dos pais ali com a criança e tal, tendo a noção, né, do luto, sem que a criança tenha 2, 3, 4 dias de vida, gerou, né, uma mudança na legislação, né, onde o aborto passou a ser permitido. Em decorrência, né, da autorização do aborto para casos de bebês anencéfalos, é que se criou uma complementação na lei em relação às questões que envolvem o estupro. Pois até então, né, se uma mulher era estuprada, violentada, ela não poderia fazer o aborto e teria que conviver com a criança fruto da violência, né, no seu dia a dia, né? Enfim, né? E outro dado importante, né, não é porque o aborto no Brasil seja proibido, signifique que ele não seja feito, né? A questão é que ele é feito de modo ilegal, né? Mas infelizmente é feito aí de modo constante, sem proteção de saúde. A mãe, né, que é o elemento central ali de todo o processo, né, e nem de um processo que envolve educação, formação, preparação, para que as pessoas saibam lidar com as questões que envolvem a gestação propriamente dita. Então, a moral, né? Então, a moral, ela aparece, digamos assim, dentro de um universo que engloba todas as diferentes normas. Não é porque é um universo que é universal. Então, a moral, ela aparece com características peculiares, digamos assim, de acordo com cada universo que se identifica. E esse universo é cada cultura. A característica é que, dentro dessas culturas, as regras sociais, as leis, as etiquetas, o que é considerado adequado, né, algo que demanda toda uma ação em que as pessoas devam trabalhar em conjunto, que é chamado de direito positivo, né, pois as pessoas compartilham todo um processo de adequação dentro daquela cultura e dentro daquela realidade. Então, a moral vai fazer com que os indivíduos, ao entender, né, toda a dinâmica do que é correto, incorreto, adequado, inadequado, passem a agir de modo em conformidade com aquilo que se chama, né, no âmbito jurídico, de direito positivo, ou seja, as pessoas aceitam as regras, as normas, em conformidade como elas estão estabelecidas e seguem os comportamentos que fazem a manutenção dessas leis de forma a serem gerenciadas pelos diferentes grupos que estão dentro de uma determinada cultura. Por outro lado, o direito, quando ele é chamado de não positivo, ele se caracteriza dentro de costumes que os indivíduos possam vir a ter, ou hábitos que os indivíduos venham a ter, que não necessariamente, mesmo que fujam de determinadas regras, não significam que eles desarticulem a própria existência da regra, né? Então, digamos assim, ações que estão nos costumes, nos hábitos, nas práticas dos indivíduos, eles podem contradizer aquilo que é aceito como uma norma adequada. Porém, né, esse direito não positivo, ele implica que se os indivíduos forem pegos nas suas práticas irregulares, eles sofrerão as consequências daquele padrão de comportamento. Ou dizendo de uma outra forma, né, a pessoa tem a noção do que é o direito positivo.
ou seja, o que deve e o que não deve ser feito dentro das relações em sociedade. Porém, o direito se torna não positivo quando o indivíduo passa a ter um comportamento que não está sujeito às regras sociais como deveriam ser. Se o sujeito faz esses comportamentos num nível micro, pode ser que eles não sejam nem apenados, pois eles não chegam a ser divulgados ou caracterizados numa contradição com as regras da sociedade. Porém, o indivíduo pode ter essa prática de modo regular, né? Um exemplo, beber bebidas alcoólicas e dirigir. Então, de acordo com as regras sociais, na nossa atualidade, o indivíduo pratica um crime se fizer tal tipo de procedimento. Mas, se ele fizer a ingestão do álcool, dirigir, e ninguém for pego pela ação, ele tem uma ação irrefletida que vai em contradição à sociedade, mas essa regra, que é uma regra implícita, pode ser compartilhada com outras pessoas sem que haja uma crítica àquele comportamento. Então, 2, 3, 4 pessoas estão num bar bebendo e as 4, 5 pessoas vão para casa dirigindo. Elas não fazem uma crítica àquele padrão de comportamento porque nesse universo micro eles conhecem o que é a lei, o que é a regra e qual é o padrão de comportamento. Mas nesse universo micro, que eles têm o conhecimento do que é adequado ou não, e que eles estão fazendo um comportamento que contradiz com a realidade vigente, né, que é o direito positivo dos comportamentos, regras gerais da sociedade, eles caracterizam um costume naquele padrão de comportamento porque fazem isso sempre que se encontram, que não necessariamente nega o direito positivo, o direito social, a moral como ela está estabelecida. E ao agir de tal forma, caso eles não sejam pegos, a característica é que esse comportamento continue. E mesmo que eles possam ser pegos, né, não significa que eles vão fazer com que tal tipo de comportamento continue a não existir, né? Talvez eles repliquem tal tipo de comportamento e a lição não seja bem aprendida corretamente, né? Um outro aspecto é que na moral, né, pensando justamente nas questões que a sociedade vem a estabelecer como regra, a moral ela diz que nós temos que obedecer, né, aos elementos que estão à nossa volta para evitarmos sanções, né, que podem limitar o nosso direito social, né? O direito de ir e vir, o direito de realizar ações, o direito de trabalhar, o direito à liberdade propriamente dita, né? Então, a moral ela vai dizer basicamente que se o indivíduo não se estabelecer diante dos elementos que são chamados, né, do direito positivo dentro da sociedade, ele vai ter que arcar com as consequências, sendo impedido, né, de que outras ações similares ele venha a fazer. E esses processos, né, vão inibindo toda a condição de circulação desse indivíduo, né, que é a sua liberdade dentro da sociedade. Ou seja, a moral vai estabelecer que existem regras e padrões de comportamento. E que se a gente for pegos, nós formos pegos, de um modo inadequado diante da sociedade, nós iremos pagar pela desordem que estamos produzindo, né? E o sistema jurídico, né, vai trabalhar justamente com a situação de mostrar, né, de que aqueles que não estabelecem-se de modo adequado às questões da moralidade cometem infrações para com a sociedade. E é fundamental, né, por exemplo, que os juízes, né, ao decidirem sobre questões que envolvem as normas legais, os comportamentos morais, a forma de funcionamento da sociedade, tenha por base elementos que reafirmem, digamos, aquilo que está na legislação, independentemente de quem está agindo de modo inadequado. Então, os juízes, né, quando um indivíduo comete uma infração, né, que afeta a moralidade da legislação que está estabelecida, deveria ter como base uma decisão que não fosse adequada para cada caso, mas que fosse a justa para cada situação em conformidade com a lei.
Ou seja, independentemente do juiz que julga uma causa, aquela causa, né? Por exemplo, o indivíduo dirigiu embriagado, deveria ser uma causa caracterizada como uma punição de modo similar para qualquer indivíduo que fez tal prática, e não que a forma de caracterizar a punição fosse diferenciada dependendo de quem é o indivíduo, dependendo de qual era a situação, ou dependendo de qual argumentação foi utilizada para aquele uso. Que quer dizer que, à medida que as inadequações morais que o indivíduo vem a ter diante da legislação que se estabelece na sociedade não pode ir e ter por base como cada juiz, né, entende um determinado problema, mas como que esse problema afeta a organização da sociedade, se a sociedade tem uma legislação que fala sobre determinado procedimento. E é importante entender, né, que dentro do aspecto jurídico legal, as dimensões, né, principalmente da moralidade, elas têm que estar amarradas a decisões de modo equilibrado em relação àquilo que se define dentro de um padrão cultural de uma sociedade. Quando se articula, né, as discussões, né, jurídico-legais com as questões antropológicas, aí entram os elementos de uma dimensão ética que é diferente. Então, por exemplo, numa comunidade indígena, numa comunidade tribal, num grupo de quilombolas, existe toda uma estruturação dentro da cultura maior de uma cultura diferente. E dentro dessa cultura diferente, aquela legislação que é válida para a maioria que está fora, não é válida para aquela minoria que está dentro de uma condição, né? Por exemplo, um quilombo tem as regras de funcionamento que distinguem-se do funcionamento da sociedade externa. Uma comunidade indígena, uma reserva indígena, tem um funcionamento que distingue-se de uma comunidade externa. E muitas vezes quem vai fazer julgamentos sobre essas realidades é um juiz que está fora, dentro de um padrão jurídico, de um modelo de moralidade completamente distinto. E aí, para tomar-se decisões, né, que vão repercutir ali no âmbito, né, de um grupo tribal, uma comunidade indígena, uma comunidade afrodescendente, é necessário que a dimensão ética seja um valor maior e não a dimensão moral. Se a dimensão moral está amarrada nas questões específicas da legislação, a dimensão ética ela está num outro âmbito, que é o entendimento de como funciona aquela dinâmica de sociedade, que pode ter comportamentos que, no nosso olhar, sejam comportamentos inadequados, mas que dentro daquela outra dinâmica de sociedade não pode ser apenado do mesmo jeito. E tem que saber lidar com tais situações, né, de um modo a valorizar todo um grupo ali de indivíduos que tem um entendimento de mundo completamente diferente. Ou seja, as características de entender o funcionamento, as dinâmicas, os aspectos de uma comunidade que é diferente de uma comunidade maior é fundamental para que, no âmbito do direito, os conhecimentos antropológicos fundamentem a tomada de decisão que seja mais adequada possível, mesmo que fuja das dimensões de uma lei, que a gente, entre nós, né, a gente compartilha. E à medida que a gente entende a lei do modo como ela é, a gente está sujeito tanto ao nosso exercício da liberdade quanto à privação dessa liberdade. Mas num âmbito de uma cultura diferente, dentro de uma cultura maior, tem que se entender as características específicas que tal tipo de comunidade vem a ter. Pegando um exemplo, né, uma comunidade ou um grupo de indivíduos que vivem em relações homoafetivas. Até bem pouco tempo, né, para eles era proibido, né, qualquer situação que se caracterizasse como um casamento, como a adoção de filhos. E houve todo um redimensionamento de lei dentro de uma sociedade que não aceitava tais tipos de comportamento, em que a legislação teve que mudar no seu ponto de vista ético para ampliar o respeito a todos os seres humanos. Se a lei é válida para casais heterossexuais,
Por que que não pode ter para pessoas que vivem relações homoafetivas? Ou seja, a dimensão ética, que vai reconstruir a própria dinâmica do que vive aquele casal, né? Ou seja, aquele casal pode casar legalmente dentro do que a lei especifica, dentro das regras que a lei especifica, e pode adotar filhos em conformidade com aquilo que a lei especifica, né? Ou seja, é uma dimensão ética do respeito humano que adentra as regras morais da legislação, fazendo com que a legislação se modifique, né? Então, aquilo que era válido para todos não era para casais homoafetivos. E posteriormente, né, pelo menos aqui no Brasil, hoje já é algo aceito legalmente, né? Ou seja, não basta que uma decisão, né, seja tomada com base nos elementos que impliquem, né, na justiça, quando quando a gente vem a pegar as regras sociais, mas tem que se perceber, né, qual é a dimensão da atuação daquela regra em relação à própria dinâmica da sociedade, né? Ou seja, os indivíduos que estão sendo avaliados, eles participam e reconhecem como que funciona a sociedade nas suas características para serem entendidos, né, nas suas potencialidades, nas suas ações e nas suas responsabilizações, ou esses indivíduos têm um aspecto cultural que venha a ter uma dimensão de entendimento das leis e das regras de forma distinta, onde um juiz, né, ou uma corte que vai debater determinado fenômeno tem que avaliar a decisão em conformidade com aquilo que envolve uma determinada comunidade. Pegando um exemplo de um caso nos Estados Unidos, onde havia uma decisão de uma empresa de passar por diferentes espaços de terras com dutos que levavam substâncias químicas, petróleo ou outras substâncias, né? Porém, esses dutos passavam por terras sagradas dos indígenas estadunidenses. E isso gerou, né, para os indígenas um completo absurdo, né? Por mais que se tivesse a garantia de pagamento de alguma taxa, né, pelo uso daquelas terras, eles diziam que isso não deveria ocorrer porque iria impactar nos seus ancestrais que viveram naquelas terras, seria digamos assim, um desrespeito para com os ancestrais que construíram aqueles espaços naquela reserva onde eles viviam, né? E esse debate, né, foi para cortes supremas lá nos Estados Unidos, né, que decidiram que era legal a empresa passar com seus dutos por aquelas terras e que não haveria prejuízo nenhum, e que a comunidade indígena ainda ia receber algum dinheiro por isso, né? E os indígenas, né, se revoltaram, né, impediram que a empresa entrasse para fazer as ações. Houve todo um conflito que ainda hoje não está bem resolvido. Mas a dimensão jurídica foi: o que se vai fazer é para o bem da população. E ainda aquele grupo social vai receber verbas. Qual o problema, né? E não se levou em conta a dimensão ética, né, de como aquele povo encara aquele território, aquele espaço onde eles vivem, e o que seria mais justo para eles, né? Então, eles não estavam preocupados em ganhar dinheiro, eles estavam preocupados que a cultura deles, o respeito aos antepassados, fosse algo mais importante, algo a ser valorizado no seu cotidiano. A ética, né? A ética, ela está dentro de um aspecto universal para compreender os elementos da particularidade de cada indivíduo nas suas formas de entender a realidade e o mundo. E a questão antropológica, né, ela vai justamente dimensionar que a ética, ela não depende de um espaço de tempo, se é presente, passado ou futuro, ela não depende se o grupo mora em determinado local do planeta Terra, mas que ela necessariamente envolve todo um aspecto etnográfico, que quer dizer, né, o conhecimento das características, dos aspectos de uma cultura, e que essa cultura deve ser respeitada em todos os seus desdobramentos para que se tenha dignidade e direitos humanos na sua potencialidade, né? Não se deve levar em conta, né, que quando se pensa em ética, se pensa em imparcialidade, ou que se pense em neutralidade, porque neutralidade não existe.
toda ação humana é uma ação humana que pende para algum lado, né? Nós fazemos isso no nosso dia a dia, então neutralidade não existe. Mas a gente tem que buscar o máximo possível dentro desse valor ético de compreender as diferentes concepções de mundo, como elas são entendidas, para que se valorize esse respeito de modo fundamental e que as decisões sejam tomadas de modo equilibrado e não de modo arbitrário que gere exclusão. Então, a ética implica que, para se tomar uma decisão, tem que se olhar o bem comum. E quanto melhor esse grupo de indivíduos é tratado, trabalhado, mais se alcança uma compreensão das diferenças que existem para que se valorize os indivíduos de um modo mais intenso, né? Então, a imparcialidade é uma busca constante em que o juiz, né, vai atuar, né, como um árbitro, buscando decidir, né, sobre o que é mais adequado em diferentes perspectivas, né, que as pessoas venham a ter, argumentando, né, contra e a favor de um determinado dado. O que se deve caracterizar do ponto de vista dessa dimensão ética é como buscar um equilíbrio em que ambas as partes estejam satisfeitas e não se sintam prejudicadas, enganadas, aviltadas. Então, a atitude ética, né, essa dimensão ética, ela exige, né, que todo o processo de busca por uma decisão tenha por base uma argumentação e que essa argumentação não implique o poder de um sobre o outro, mas sim que ambos os lados possam se colocar de modo equilibrado para que uma decisão seja a decisão tomada da melhor forma possível para ambas as partes, né? E esse encaminhamento ético, ele pode confrontar até mesmo as dimensões morais que a legislação vem a ter. Mas tem que ser algo compartilhado entre os que decidem de modo constante, para que, ao mesmo tempo, a lei não seja descartada e, ao mesmo tempo, se trabalhe de modo equilibrado com a justiça, dando valor aos indivíduos. Ou seja, tem que se trabalhar de um modo a qualificar inter-relações, valorizando um equilíbrio entre o que é legal, o que a legislação diz, e, ao mesmo tempo, a questão de justiça que envolve os direitos, principalmente nas suas peculiaridades que venham a caracterizar quem são esses sujeitos, a sua comunidade que pertence e os elementos centrais, né, que envolvem o respeito, né, a respeitabilidade entre os indivíduos. Então, né, o que se vai se dizer, né, sempre que quem vai trabalhar com o direito, né, os advogados, os juízes, devem ter como base, né, os princípios da antropologia, da sociologia, justamente para poder trabalhar de modo adequado as questões que envolvem as dimensões a dimensão ética e a dimensão moral. Pois esses processos, eles são diferentes na sociedade, são contraditórios, mas não significa que eles não devam ser trabalhados de modo adequado. Pois à medida que se trabalha um equilíbrio entre ética e moral, procura-se valorizar as minorias sociais, né, que frequentemente, né, podem estar sendo excluídas de qualquer participação. E à medida que se percebe, né, que as minorias são pessoas, são seres humanos que merecem direitos, merecem participar da sociedade, merecem serem respeitados, se busca construir, né, relações que valorizem a cidadania, né? E com isso, né, valorize-se também, ao mesmo tempo, a autonomia que os seres humanos devem ter, a dignidade que os seres humanos devem ter diante daquelas leis, né, que são estabelecidas, são criadas, são produzidas pelos seres humanos, né, com a lógica de que, ao produzir as ações, né, que envolvem ética e moralidade, no âmbito do direito, né, se vai também trabalhar com as dimensões antropológicas de como cada cultura se estabelece, buscando a dignidade e o respeito à condição humana primordialmente para todos, né?